Bem-vindo de volta ao módulo 3. Nas aulas anteriores, você se envolveu com um conjunto denso de informações, não é mesmo? É que o controle social, como vimos, está disciplinado na Constituição e em várias leis. Nesta aula, não será diferente. Duas outras normatizações serão estudadas: a Lei de Iniciativa Popular e as regras para o pedido de impeachment. A gente veio estudando até aqui a Constituição Federal porque é ela que, em primeira instância, regra o controle social e a atuação dos conselhos. Também demos uma olhada na Lei de Improbidade Administrativa, porque os conselheiros respondem a ela. Passamos pelas leis orçamentárias, o PPA, a LDO, a LOA, Lei de Responsabilidade Fiscal e pela Lei de Acesso à Informação. Todo este conteúdo legal está vindo para podermos desenvolver a nossa qualidade técnica diante do exercício do controle social. Para não perder nada de vista, anote aí as normas que a gente está estudando. Para ampliarmos nosso conhecimento sobre os mecanismos de controle social, é importante conhecer também como se torna possível ao cidadão apresentar ele mesmo um projeto de lei. Em seguida, o tema será pedido de impeachment. Vamos ver o procedimento seguido na esfera federal e também na municipal, tudo regrado por lei. A iniciativa popular de lei é uma capacidade que a população brasileira ganhou com a nova Constituição. Antes, somente o Poder Legislativo podia propor leis. Agora não. Agora o cidadão diretamente pode apresentar suas proposições legislativas, tanto nos municípios, nos estados, quanto na União, através de uma iniciativa popular de lei na qual ele coleta assinaturas e entrega esse projeto com um número mínimo de assinaturas definido em lei ao parlamento que ele quer a lei, seja do município, do estado ou no governo federal, ou através de entidades como a OAB, como ONGs, como outros que podem também apresentar leis diretamente ao parlamento para serem avaliadas. Essa medida é uma medida fundamental, pois tira o monopólio do Poder Legislativo sob o controle da formulação das leis. A lei pode ser formulada diretamente pelo cidadão. É um grande avanço da democracia direta. Portanto, devemos saudá-lo como uma conquista da democracia brasileira. A Constituição Federal indica, no artigo 14, formas de efetivar a soberania do povo. No artigo 61, a Constituição amplia este princípio, garantindo também ao cidadão a possibilidade de propor leis. Em resumo, E como o cidadão pode propor uma lei? A iniciativa popular de lei é assim, no plano federal. Tem que ter a adesão de pelo menos 1% dos eleitores nacionais. E tem que ter esses eleitores em 5 estados diferentes. É uma dificuldade conseguir isso. Nós estamos falando em milhões de eleitores e não pode ser concentrado, tem que ser distribuído em pelo menos 5 estados, com um percentual também definido em cada estado. A iniciativa popular de lei visa que tenha autonomia
da sociedade para apresentar essas leis, o cidadão tem autonomia, ao mesmo tempo que as leis tenham algum significado, algum sentido e alguma representatividade. Portanto, não é fácil a apresentação de um projeto de iniciativa de lei a nível federal. Nos estados e municípios, os percentuais são diferentes, mas também é difícil. O que faz com que, quando chegue à Câmara dos Deputados um projeto de lei de iniciativa popular, esse projeto de lei tem grande possibilidade de ser aprovado, graças à sua legitimidade social e sua importância eleitoral. Os parlamentares, eles passam a conviver com um mecanismo direto de representação da população dentro do parlamento, em que ele vai ter que prestar conta direto ao seu eleitor sobre aquele tema. Assim foi, por exemplo, na lei de iniciativa popular mais visível até então, que é a lei chamada Ficha Limpa, a lei da Ficha Limpa, que regula um mecanismo importante do processo do sistema político e do sistema eleitoral brasileiro. A Lei de Ficha Limpa é resultado de um projeto de lei de iniciativa popular. O projeto foi coordenado pelo jurista Marlon Reis e foi encaminhado por representantes de movimento social. No caso da Lei da Ficha Limpa, foram mobilizadas associações, sindicatos, confederações de trabalhadores, a Ordem dos Advogados do Brasil e até representações religiosas. Uma densa campanha divulgou a ideia para toda a sociedade e conseguiu 1.600.000 assinaturas. A lei do projeto da Lei da Ficha Limpa foi apresentada à Câmara dos Deputados, obedecendo todos esses requisitos que se exige no projeto de iniciativa popular. E se transformou na Lei 135 de 2010. Para que isto acontecesse, os signatários da lei e as entidades que encabeçaram o projeto de lei entregaram esse projeto. Esse projeto ganha o trâmite de lei como outra lei qualquer e tem precedência sobre outras. Não vou me detalhar no trâmite. É importante frisar que ele tem grande impacto na vida do parlamento. Quando um projeto de lei popular entra no parlamento, ele pauta, ele ganha prioridade de pauta, não por ser regra prioridade de pauta, ganha prioridade de pauta pela importância política que ele tem. No livro, há um esquema que ilustra o processo de tramitação de um projeto de lei. Se quiser saber mais, consulte o site da Câmara dos Deputados. Quando a sociedade civil apresenta um projeto de lei, alguns cuidados devem ser tomados. Vamos destacar ao menos 5. Primeiro cuidado: atente para a esfera do projeto de lei. Temática municipal, estadual, federal. Segundo cuidado: consulte juristas para analisar a constitucionalidade da proposta e a questão das iniciativas privativas do Executivo. Terceiro cuidado: identifique os autores da proposta de forma completa. Quarto cuidado: preencha formulário padrão disponibilizado pelo Legislativo para colher as assinaturas e fique atento ao percentual necessário. Quinto cuidado: entregue o abaixo-assinado ao órgão competente e solicite protocolo para acompanhar o trâmite da proposta. As redes virtuais são fundamentais para a divulgação da iniciativa popular. Mesmo assim, os projetos ainda precisam da assinatura do cidadão em formulário padrão, apesar de já haver um avanço legal para o aceite de assinaturas eletrônicas. Quanto à forma de o cidadão redigir sua proposta de projeto de lei, vamos concluir agora como é a composição de um texto legal. Analise a redação de um projeto de lei a partir da pergunta lançada na atividade de construção. Você sabia que até 2017 apenas 4 projetos de lei de iniciativa popular se tornaram leis de fato? Se você quiser saber quais são, no livro há um resumo sobre eles. Há também algumas propostas em andamento, mas ainda em trâmite. Na sua opinião, qual pode ser a causa para apenas 4 projetos de iniciativa popular se tornarem leis até 2017?
Para o estudo nesta aula, ficaram reservados 2 mecanismos de controle social bastante regrados e formais. Você já obteve algumas informações sobre a iniciativa popular. Agora virão outras sobre o pedido de impeachment. O estudo do conteúdo sobre impeachment será conduzido por algumas perguntas ao professor, começando por esta. Professor Paulo, o que é de fato o impeachment? Processos instaurados contra altas autoridades governamentais acusadas de infringir suas responsabilidades legais e institucionais no exercício de seus cargos. Esses que são punidas com o impedimento de exercer novas funções públicas e tem que deixar as que exercem. Quem são as altas autoridades que podem sofrer impeachment? O presidente da República, governadores, prefeitos, ministros do Supremo Tribunal Federal, o chefe do Ministério Público Federal, da Procuradoria-Geral da República e da Advocacia-Geral da República. São essas autoridades que podem sofrer um processo de impeachment, processo esse que é conduzido pelo Senado Federal. O que pode dar base ao impeachment? Os crimes comuns, o abuso de autoridade, o crime de responsabilidade e qualquer outro crime que atente contra a ordem constitucional. Esses são os elementos que podem dar base a um pedido de impeachment. O que são crimes de responsabilidade? Vou dar 3 situações. Vou dar 3 situações principais. Quando há crime de responsabilidade, se houver por parte da autoridade uma ação contra o livre exercício dos poderes da União, ou contra o livre exercício dos direitos políticos, ou ainda quando há má gestão ou fraude na gestão orçamentária. São 3 questões que estão diretamente ligadas à responsabilidade do governante da União. Nesses 3 casos, fica definido o crime de responsabilidade de um presidente da República. E quanto ao impeachment de chefe do Executivo, que processo é esse? É um processo conduzido pelo Parlamento, seja no município, pela Câmara dos Vereadores, seja no Estado, pelas Assembleias Legislativas ou distrital, ou pelo Parlamento Nacional, pelo Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o Senado, sendo que no nível da União o Senado julga e recebe a denúncia, e a Câmara dos Deputados pode receber e processar, mas o Senado é que tem um papel fundamental de julgamento na questão do impeachment em relação ao presidente da República. E, professor, para encerrar, qual o trâmite de um impeachment? Depende da função. Mas é um processo longo, um processo lento, demorado, em que se tem que dar amplo direito de defesa, há todo um ritual a ser seguido, e tem que ser assim, pois trata-se de retirar do poder o mandatário do poder executivo, seja no município, no Estado ou na União. O processo se inicia com o recebimento da denúncia pelo Parlamento e tem todo um trâmite, todo um ritual a ser seguido até ele ir na sua sessão final, que vai colocar o Legislativo como juiz da questão em pauta. Como faço para ter uma noção de todo o trâmite do processo? No livro, você encontra um conjunto de passos que respondem a esta pergunta. Você vai notar que há um conjunto de passos para o trâmite impeachment de presidente e outro para de prefeito. Confira no livro o trâmite do processo de impeachment. O processo de impeachment é um mecanismo de controle social porque o processo é conduzido por representantes da população. E também porque é muito importante de ser dito, qualquer cidadão pode interpor uma denúncia e nem precisa ser por meio de associações, como é o caso do projeto de lei de iniciativa popular. Qualquer indivíduo mesmo pode, desde que tenha um conjunto de provas e que tenha condições técnicas para criar o suporte que uma peça legal necessita. O impeachment não se faz por abaixo-assinado. O processo de impeachment ele é um processo judicial. Qualquer entidade, qualquer cidadão, qualquer grupo de cidadãos podem entrar com pedido de impeachment, qual mesmo cidadão isolado.
diferente no projeto de iniciativa de lei popular que exige um número mínimo de eleitores. Já o processo de impeachment, ele tem que ter uma fundamentação jurídica, embora seja um processo político, ele é um processo jurídico-político. Por isso é importante que na formulação de um pedido de impeachment tenha uma fundamentação jurídica razoável, sólida e consistente, para que o processo seja aceito e ganhe tramitação no parlamento. No processo de impeachment, qualquer cidadão pode apresentar essa denúncia. É importante que você veja no nosso material como são esses mecanismos e os modelos de petição. Para encerrar o conteúdo desta quinta aula, é bom salientar que ambos os mecanismos de controle social que forem estudados requerem o apoio jurídico necessário. Nestes dois casos, o cidadão comum pode, de alguma forma, participar, mas precisa de um reforço jurídico para realizar seu intento. Fique agora com o resumo da aula. Esta aula encerra o estudo mais denso e normativo sobre os mecanismos de controle social. É que na próxima aula vamos estudar 3 alternativas de controle mais espontâneas e de maior participação do cidadão comum. Até lá!